Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós faremos a segunda parte da resolução da prova da SPSEC de 2020. Então na aula passada a gente resolveu até a questão 36, certo? Então vamos aqui, questão 37. Então ele começa a explicar para vocês e a relembrar o que era uma solução saturada, insaturada e supersaturada. Então, o que é uma solução saturada, gente? É uma solução, ou seja, uma mistura homogênea, que contém a quantidade máxima de soluto a determinada quantidade de solvente, certo? E a relação entre a máxima de soluto e solvente numa dada temperatura, isso também é chamado de coeficiente de solubilidade. Então, a solução saturada é quando a quantidade máxima de soluto, a quantidade de soluto é igual à quantidade do coeficiente de solubilidade. A solução insaturada é aquela que tem uma quantidade de soluto inferior do que a quantidade máxima, ou seja, a quantidade inferior do coeficiente de solubilidade. E a supersaturada é quando você coloca a mais, você consegue dissolver mais do que a quantidade máxima. Como? Você vai colocar e vai diminuir a temperatura, vai aumentar a temperatura e depois diminuir bem devagarzinho, porque é uma solução extremamente instável, porque para ser solução ela precisa ser uma mistura homogênea. Então vamos lá. O primeiro item ele diz o seguinte: acerca desse gráfico, o processo de solubilidade são feitas as seguintes afirmativas. Na temperatura de 20 graus Celsius, misturando 50 gramas do sal em 100 gramas de água, ter-se-á um sistema heterogêneo. Então, quando você pega uma questão de gráfico, a primeira coisa você vai na temperatura que ele te deu. Então, no caso aqui, ó, 20. Aí chega até a curva de solubilidade. Tudo bem? Aí vê aqui, ó, qual é o coeficiente de solubilidade. Porque, olha, é a massa de sal em 100 gramas de água. Então, como é que eu leio isso aí? Que em 20 graus Celsius, eu consigo dissolver, no máximo, 40 gramas do meu sal em 100 gramas de água. Só que em 100 gramas de água, ele colocou quanto? 50. Se ele colocou 50, desses 50, eu só vou conseguir dissolver 40 gramas em 100 gramas de água. E o resto? O resto eu não vou conseguir dissolver. Então, aqui eu formei um precipitado de 10 gramas. Então, é um sistema heterogêneo porque ele tem duas fases, é uma mistura heterogênea. Eu tenho uma fase em cima, que é uma solução saturada, é uma mistura homogênea em cima, e eu tenho um precipitado. Mas o sistema, ele é heterogêneo. Mas formou uma solução saturada? Formou essa aqui de cima. Essa aqui de cima, ó, é uma solução saturada. Agora, o sistema é um sistema heterogêneo, ok? Então, esse item está correto. Próximo. Na temperatura de 40 graus Celsius, a adição de 50 gramas do sal A em 100 gramas de água produzirá uma solução insaturada. Então, vamos lá. 40 graus, vamos lá até encostar. Aí, vamos ver qual é a quantidade máxima de soluto que você consegue dissolver nessa temperatura. Então, são 60 gramas em 100 gramas de água. E aqui, em 100 gramas, ele colocou 50. Então, quer dizer que ele colocou numa quantidade inferior. Então, isso é uma solução insaturada. Então, esse item também está correto. Próximo. 200 gramas de água dissolvem totalmente 90 gramas do sal a 30 graus Celsius. Então, eu vou pegar lá, 30 graus Celsius, vou até meu gráfico e vou ver quanto ele consegue dissolver. Então, ele consegue dissolver 50 gramas em 100 gramas de água. Acontece que ele colocou 200 gramas de água. Então, ele vai conseguir dissolver 100 gramas. E ele colocou quanto, gente? 90. Então, ele vai conseguir dissolver 90? Vai, porque o máximo são quanto? 100. Então, esse item está correto. Próximo. Uma solução contendo 60 gramas do sal A em 100 gramas de água será saturada a 60. Então, vamos lá. A 60 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade dele é
80. Quanto ele colocou? 60. Então, não colocou numa quantidade inferior, então ela não está saturada, ela está insaturada. Então, esse aqui está errado. Bem simples, né, gente? Então, se você não lembra, geralmente as questões da SpaceX, eles colocam o conteúdo antes para você relembrar, certo? O conteúdo da questão. Olha só. Aqui, a mesma coisa, ó. No fenômeno físico, a composição da matéria, aí, tá vendo? Ele vai te dar o que é fenômeno físico, o que é fenômeno químico. Aí ela fala que a composição da matéria é preservada. Na reação química, é uma transformação que modifica a natureza da matéria. No fenômeno químico, a composição da matéria é alterada, certo? Aí ele pergunta, considere os conceitos supracitados e as transformações representadas pelas equações químicas a seguir correspondem a equações químicas apenas às transformações. Então, ele quer reações químicas, certo? Então, que você forma novas substâncias. A primeira, você forma? Forma. A segunda, você forma? Não, você só muda o estado físico. Você não altera a composição da matéria. Era água antes, era água depois. Então, isso aqui é físico e não químico. O terceiro, H2O2, continua sendo H2O2 no final? Não, passou a ser água, que é gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, químico. Carbono grafite, continua sendo carbono grafite? Não, porque o carbono grafite se transformou em gás carbônico, então também é químico. Então, ficou 1, 3 e 4. Então, 1, 3 e 4, 1, 3 e 4. Letra C. Então, vamos lá. Próximo, questão 39. Aqui, gente, é uma questão sobre difusão de gases. Aí ele coloca lá que difusão é um movimento espontâneo das partículas de um gás de se espalhar uniformemente em meio das partículas de outro gás ou de atravessar uma parede porosa. Quando gases diferentes A e B estão a uma mesma temperatura, para uma quantidade de matéria igual a 1 mol de gás A e 1 mol de gás B, tem-se que a massa do gás será igual à massa molar do gás A. E a massa molar do gás B será igual à massa molar do gás B, certo? Considere que em determinadas condições de temperatura e pressão, a velocidade de difusão de 1 mol do gás hidrogênio seja de 28 km por minuto. Nessas condições, a velocidade em km por hora de 1 mol do gás metano é dado por raiz quadrada de 2, 1,4. A velocidade de difusão de dois gases, gente, você vai colocar assim, a fórmula é velocidade do gás A sobre velocidade do gás B é igual a raiz quadrada da massa molar do gás B sobre a massa molar do gás A. Tudo bem? Então, aqui, o que você vai fazer? Vamos chamar o gás A de gás hidrogênio. Então, eu vou botar velocidade do gás hidrogênio sobre a velocidade do gás metano é igual a raiz quadrada da massa molar do metano sobre massa molar de quem? Do H2. Tudo bem? Certo, gente? Aí, vamos lá. Daqui eu vou ter a velocidade do gás hidrogênio, ele me deu aqui, ó, que são 28 km por minuto. Sobre velocidade do CH4, tanto faz colocar o CH4, o H2 em cima ou embaixo, tá? Desde que a raiz quadrada seja das massas molares invertidas. Que é igual a raiz quadrada, massa molar do CH4, carbono 12, mais 4 hidrogênio, 16. Massa molar do hidrogênio, H2, 2, certo? Então, daqui eu tenho que é 28 sobre velocidade do gás metano, que é CH4, 16 por 2 dá 8. 8 não é 2 ao cubo? Tirando raiz quadrada disso, fica 2 a raiz de 2. 28 corta com 2, 14. Tudo bem? Então, daqui eu tenho que a velocidade do CH4 é igual.
Quem é raiz de 2? Raiz de 2 ele me deu aqui, que é 1,4, certo? 1,4. Então, vai ser 14 sobre 1,4. 14 sobre 14 vezes 10 a menos 1. 14 com 14, 10 a menos 1 passa para 10 mais 1. Então, vai dar 10. Não é isso? Vai dar 10 o quê? Qual a unidade? Quilômetro para cada 1 minuto. Só que ele não quer por minuto, ele quer por hora. Então, 1 hora tem 60 minutos. Então, aqui eu tenho x. Então, x é igual a 600 quilômetros por hora. Então, tá aqui, letra A. Ok? Lei de Graham. Próximo. Em épocas distintas, os cientistas Dalton, Rutherford e Bohr propuseram cada um seus modelos atômicos. Algumas características desses modelos são apresentadas na tabela a seguir. O átomo contém espaços vazios. No centro do átomo existe um núcleo. Isso é logo quem, gente? Isso é Rutherford. Muito pequeno e denso. O núcleo do átomo tem a carga positiva. Para o equilíbrio de carga, existe elétron ao redor do núcleo, né? O sistema planetário. Átomos maciços indivisíveis. Só foi indivisível em quem? Em Dalton. Elétrons em órbitas circulares em torno do núcleo central. Energia, quem fala de energia já é quem? Quem fala de energia e quantização de energia aqui, ó, já é Bohr. Então, ficou Rutherford, modelo 1, Bohr, modelo 3 e Dalton, modelo 2. Tá aqui, letra D. Certo? Próximo. O ácido etanóico, também denominado usualmente de ácido acético, é um ácido orgânico e uma das substâncias componentes do vinagre. Considerando-se a substância ácido etanóico, pode-se afirmar que é um composto cuja forma molecular é C2H6O. Ácido etanóico vai ficar H3C, C dupla O, H, et 2 an, saturada, óico, ácido carboxílico. Então, ele tem 4 hidrogênios e não 6 hidrogênios. Então, aqui está errado. E também eu tenho 2 oxigênios, certo? Possui apenas ligações covalentes polares. Não, aqui, ó, carbono e carbono, apolar. O que é a ligação covalente polar? É aquela que tem diferença de eletronegatividade. Só que carbono e carbono, né, é o mesmo elemento. Então, não tem diferença de eletronegatividade. Então, nesse caso aqui, a ligação, ela é apolar. Certo? Possui um carbono de hibridação sp2. Tá aqui, ó, o carbono trigonal. Deixa eu trocar aqui. Aqui, ó, esse carbono aqui, ó, é um carbono trigonal. Que tem, ele é assim, ó. Opa, deixa eu botar aqui. Ele é um carbono trigonal. Carbono trigonal é C dupla, tira esse O aí, que nem sempre é. C dupla. Cadê? E 2 simples, que é o carbono sp2. Então, tem um carbono? Tem. Então, o item está correto. Cadê? Ah, não, isso aqui está errado, né? Polares, não. Apenas não, ela tem uma apolar. Possui um carbono com hibridação sp2? Certo. Possui 2 carbonos assimétricos. O que é um carbono assimétrico? É um carbono, primeiro, ele tem que ter 4 ligações simples, certo? E 4 ligantes diferentes. Que esse é um carbono assimétrico. Esse primeiro, por exemplo, esse primeiro não é. Por quê, gente? Porque ele vai ter, ele vai ter 3 ligantes iguais. Apesar de ser tetraédrico, fazer 4 ligações simples, ó. Fazer 4 ligações simples, mas ele tem 4 ligantes iguais. E o outro também não é, porque ele não é tetraédrico, certo? Ele não é um carbono tetraédrico, ele não faz 4 ligações simples. Então, esse item está errado. O anidrido etanóico
acético é isômero de cadeia do ácido etanóico. Olha só, o anidrido etanóico é porque o anidrido vem da reação de hidratação de 2 álcoois. Por exemplo, o etanol. O etanol, ele não é cadê? O anidrido etanóico é isômero. Anidrido etanóico é esse aqui, ó, H3C, C dupla, de 2 ácidos, desculpa, não 2 álcoois, OH. Aí eu tenho HO, C dupla O, OH. Então, vai sair uma água daqui, tá vendo? Ó? Sai uma água daqui. Então, o anidrido vai ser H3C, C dupla O, C, O, C dupla O, OH. Esse é o anidrido. É isômero de quem? Do etanóico? Não, porque eles têm que ter a mesma fórmula molecular. E esse aqui, ó, ele tem C dupla O, C dupla O, etanóico, C dupla O, OH. Esse não é. Então, o item está errado. Peraí que eu errei esse etanóico aqui, ó. Eu botei o metanóico, por isso que não tá dando certo. C dupla O, CH3. Pronto. Ele não tem, porque ele tem o dobro da quantidade de carbono, né, gente? Então, esse daqui tá errado. Pode ser obtido pela oxidação energética do buteno 2 em presença do permanganato em ácido concentrado? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui para a gente fazer uma oxidação energética de quem, hein? Buteno 2-eno. But. Opa, peraí. But. 4 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4. 2-en, quer dizer, no carbono 2 tem uma dupla, certo? E só, né? Então, aqui H3 e O é hidrocarboneto. Então, H3, simples, HH. Aí, ele quer fazer uma oxidação energética, MnO4 em H+, em meio ácido. Tudo bem? Então, o que é a oxidação energética? A oxidação energética, você vai quebrar a dupla ligação aqui e vai oxidar aquele carbono o máximo que você conseguir. Então, disso daqui vai dar 2, né? Porque você vai o CH tá igualzinho a cadeia no meio. Então, ela vai ficar H3C, C dupla O, OH. Certo? Então, esse item, ele obtém, pode ser obtido, certo? Deixa eu ver. Certinho. Em condições adequadas, sua reação com sódio metálico produz etanoato de sódio e libera H2. Então, vamos lá? Vamos ver se cabe aqui. Eu vou fazer em condições. Sua reação com... Então, eu tenho H3C, C dupla O, OH, mais o sódio metálico. Certo? Aí, ele vai formar H3C, C dupla O, Na metálico, é 0, né? Aí sai esse aqui, entra o O menos Na+. Certo? Só que aqui vai formar um hidrogênio só. Não pode, tem que formar H2. Para formar H2, eu tenho que ter 2 desse, 2 desse e 2 desse. Então, ele libera H2? Sim. Qual é o nome? Não é ácido etanóico? Tira o ico e põe o ato. Então, fica etanoato de sódio. Então, esse item também está correto. Tudo bem? Então, esse aqui ficou 3, 6 e 7. Então, letra A. Certinho. 42. Diagramas de fase são gráficos construídos para indicar uma condição de temperatura, pressão de uma substância e suas mudanças de estado. Cada uma das curvas do diagrama indica as condições de temperatura e pressão.
das quais as duas fases de estado estão em equilíbrio. Então, olha só, no diagrama de fase, gente, aqui eu tenho estado sólido, aqui eu tenho estado líquido e aqui o estado gasoso. Então, tudo que tiver nessa primeira região aqui é sólido. Aqui, ó, se eu pegar esse ponto aqui, é porque ele tem as duas, ele está em transição de sólido para líquido, ou seja, fusão. Se eu pegar aqui, ele está na transição, eu tenho os dois, tanto líquido e gasoso, porque ele está sofrendo ebulição, evaporação, calefação, aí depende da velocidade. E aqui do sólido para gasoso, nesse ponto aqui eu tenho os dois, então ele está sofrendo sublimação. Então vamos lá. A temperatura de fusão da água aumenta com o aumento da temperatura. A temperatura de fusão da água aumenta com o aumento da temperatura. Não, aqui, ó, temperatura de fusão é essa, não é? Não é isso, gente? Temperatura de fusão, vamos botar aqui, ó. A fusão da água, né, do sólido para o líquido, é ou não é? E o que está acontecendo? À medida que, ó, vamos pegar esse aqui, aqui, certo? À medida que eu diminuo a pressão, a temperatura aumenta. Então, é o contrário, tá vendo? À medida que eu diminuí a pressão, a temperatura, ela aumentou. Então, esse item está errado. Na temperatura de 100 graus Celsius, cadê a temperatura? De 100 graus Celsius, tá aqui. E 218 atm, 100 graus Celsius, e 212 atm, a água é líquida, certinha, porque ela tá acima aqui do gráfico, entre esse aqui e esse aqui. Então, tudo aqui é líquido, ok? Então, esse item está correto. Água sólido, gelo, sublima a uma pressão de vapor superior a 1 atm. Então, vamos lá. Não é a zero? Não é a zero? Então, ela sublima aqui, que é sólido para líquido, concorda? E ela sublima nessa pressão aqui, ó. Tá vendo? Abaixo de 0,06 atm. Então, esse item tá errado, porque é abaixo de 0,6, ó. Água sólida, não é o gelo? O gelo tá a zero. Aí, você vai lá no gráfico, certo? Sólido, que ele vai sublimar. Então, ele vai passar do sólido para o gasoso. Em qual pressão? Abaixo de 0,06 atm. Na temperatura de 0 graus, está aqui. E pressão de 0,06 atm, está aqui. Então, é esse ponto aqui que ele quer, certo? A água encontra-se na fase sólida, certo? E aqui é errado. Tudo bem? Então, quanto ficou aqui, gente? Ficou 2 e 4. C. 43. Ao emitir uma partícula alfa, o isótopo radioativo de um elemento transforma-se em outro elemento químico com número atômico e número de massa menores. Né? Porque a alfa, ela é 4,2. A emissão de uma partícula beta por um isótopo radioativo de um elemento transforma-se em outro elemento de mesmo número de massa e número atômico de uma unidade maior. Então, é 0 menos 1. Baseado nessas informações, são feitas as seguintes afirmativas. Na desintegração do urânio 92,238 para o urânio 92,234, o que aconteceu aqui, gente? Então, vamos lá? Tá confuso, né? Linha de cima tá embaixo. Beta 0 menos 1. Não, a beta, o que acontece? O número de massa continua mesmo. Isso aqui é um nêutron. Não é isso? Que tem massa 1, carga 0. Isso aqui é um nêutron. Então, isso aqui tá errado. Tudo bem? Quanto mais que ele diz que... Aqui ele fala, se você não lembrar, ó, de um elemento transforma em outro elemento de massa e um número atômico, uma unidade maior. E esse aqui manteve, tá vendo? Então, a resposta está no texto. A desintegração do paládio para o urânio ocorre a emissão de uma partícula beta. Então, aumentou 1 e manteve o número de massa. Então, isso aqui está correto, certo?
E muda de elemento químico, no caso da outra, né? A partícula alfa é composta de 2 prótons e 4 nêutrons. Não, 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que a massa é 4 e carga 2. Então, aqui está errado. Uma partícula beta tem carga negativa e massa compatível a um próton. Não, a massa compatível a um elétron. Né? Que a gente fala que a partícula beta é o elétron que sai do núcleo em alta velocidade. Por isso que ele tem massa desprezível, que é a massa do elétron, e carga menos 1. O urânio 238, número atômico 92, pode naturalmente sofrer um decaimento radioativo, emitindo sequencialmente 3 partículas alfa e 2 partículas beta, convertendo-se no rádio. Então, vamos lá. Urânio 238, 92. Aí ele diz que ele vai emitir 3 alfas mais 2 betas. E vai dar o rádio 226, 88. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é mesmo? Então, o que eu tenho que ter antes, eu tenho que depois. Antes eu não tenho 238 de massa, de número de massa. Então, no final também eu tenho que ter, ó, 3 vezes 4, 12, certo? Aqui é 0 a beta, então não contribui em nada. Então, 12 mais 226, 238. A massa tá certa. Número atômico. 3 vezes 2, 6. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, 4. 92, não é isso? 88 mais 4, dá 4 aqui? 88 mais 4, 92. Então, esse item está correto. Então, ficou letra, cadê? 3 e 5. Não é isso? 3 e 5. Cadê? Ou não, 2 e 5, desculpa. 2 e 5. 44. Então, vamos lá. Nesses últimos anos, os alunos da SPSEC têm realizado uma prática de laboratório de química envolvendo eletrólise com eletrodos inertes de grafite. Eles seguem um procedimento experimental conforme a descrição. Um becker de capacidade 100 ml, cuba eletrolítica, coloque cerca de 50 ml de solução aquosa de sulfato de zinco de concentração 1 mol por litro. Tome como eletrodos 2 barras finas de grafite. Ligue-as com auxílio de fios, uma fonte externa de eletricidade e bateria, com corrente de 2 amperes. Então, vamos lá. Corrente de 2 amperes. Essa fonte tem capacidade para efetuar perfeitamente esse processo de eletrólise. Uma das barras deve ser ligada ao polo negativo da fonte e a outra barra no polo negativo da fonte. Mergulhe os eletrodos na solução durante 32 minutos e 10 segundos e observe. Considere o arranjo eletrolítico conforme visto na figura a seguir. Acerca do experimento e os conceitos químicos envolvidos, são feitas as seguintes afirmativas. Na superfície da barra de grafite, ligada como cátodo da eletrólise, ocorre a eletroposição do zinco metálico. Então, vamos lá, gente. Isso aqui é uma eletrólise. Eita, vou tirar ele daqui de trás, peraí. Isso daqui é uma eletrólise aquosa. Então, só um instantinho aqui. Vou tirar ele daqui, ó. Vou trazer ele mais pra cá. Isso aqui é uma eletrólise aquosa. Se é uma eletrólise aquosa, significa que aqui dentro dessa cuba eletrolítica, eu vou ter Zn mais 2, SO4, vou botar assim, ó, Zn mais 2, pode ser, Zn mais 2, SO4 menos 2, H mais e OH menos da água. Então, eu vou ter 2 cátions e 2 ânions. Então, veja bem, se aqui é o polo positivo da minha bateria, então aqui também é o polo positivo. Se aqui é o polo negativo da bateria, corre, então aqui também é o polo negativo, certo?
Então, os elétrons não estão saindo daqui? Então, não estão. Se eles estão saindo daqui, quer dizer que eles vão chegar nesse eletrodo aqui. Então, aqui vai estar cheio de elétrons. Então, quem descarregar aqui, vai o quê, gente? Vai ganhar elétrons. Então, vai sofrer o quê? Redução. E quem sofre redução, consoante com consoante, cátodo ou catodo. Certo? Nesse polo aqui, ó, os elétrons estão chegando aqui. Então, quer dizer que eles estão saindo desse eletrodo de grafite e está indo para lá, concorda? Então, quer dizer que ele está perdendo elétron. Quer dizer que esse eletrodo aqui, quem depositar ali, vai sofrer oxidação. E quem sofre oxidação é o ânodo. Tudo bem? Aí, o que vai acontecer, gente? A barra de grafite ligada no cátodo. Ocorre a deposição do zinco metálico. Não sei ainda. Por quê? Porque não é negativa essa placa? Então, ele vai atrair positivo. Só que eu tenho Zn mais 2 e o H+. Não é isso? Acontece que a gente fala que vai ter uma competição entre os cátions. E a gente tem que saber qual é essa fileira, né, de descarga. Então, eu tenho aqui família 1A, 2A, alumínio, H+, e outros. Vai descarregar, gente, nesse sentido aqui, ó. Quanto mais perto da ponta da seta, mais fácil vai ser ele chegar, ou seja, ele vai ganhar a competição. Então, nesse caso, eu não tenho H+ e zinco, o H+ está aqui. O zinco está nos outros, que ele não é 1A, nem 2A, nem um alumínio. Então, nesse caso aqui, ó, o zinco vai depositar primeiro, certo? E no caso do ânion, aí eu tenho outra fileira. Eu tenho o fluoreto, eu tenho os ânions oxigenados, eu tenho o fluoreto, os oxigenados, eu tenho o OH-, e depois eu tenho os não oxigenados. Então, aqui, ó, o fluoreto é o que chega por último, tá vendo? E o OH- está aqui. Quem vai competir com o OH-? O SO4, que são os oxigenados. Então, o OH- vai chegar antes, tá certo? Então, nesse caso aqui, quem descarrega primeiro é o OH-. Então, vamos lá. Na superfície da barra de grafite ligado no cátodo da eletrólise, certo? Ocorre a electrização do zinco metálico? Certíssimo. A semi-reação de oxidação que ocorre no ânodo é oxidação. Então, é zinco mais 0, passando para zinco mais 2. Não, primeiro. Reação de oxidação. Oxidação ocorre no ânodo. E quem deposita no ânodo não é o zinco. Quem deposita é o OH-. Então, tá errado. Errado. Durante o processo, a barra de grafite ligada ao polo da bateria se oxida. Não. Tanto que lá ele fala que são eletrodos inertes. O que quer dizer inerte? Quer dizer que ele não reage. Então, durante a oxida? Não, errado. No ânodo da eletrólise, ocorre a reação de oxidação da hidroxila, certo? Com formação do gás oxigênio e da água. Vamos lá? Como é que fica a reação de oxidação da hidroxila? É OH-, certo? Formando quem, gente? H2 mais meio de O2 mais 2 elétrons. E aqui ele diz que formou o quê? Gás oxigênio e água. Não, forma gás hidrogênio. Então, aqui tá errado. Tudo bem? Não é? H2. Ah, não, desculpa. É H2O. Eu tava confundindo com a outra oxidação. H2O mais O2. Então, aqui tá certinho. Tá certinho. Eita, o cachorro tá que ronca aqui. A massa de zinco metálico obtida no processo de eletrólise é 0,83 gramas. Aí eu vou fazer aqui na frente agora. Bom, qual é a fórmula que a gente usa na eletrólise? Eu falo que a gente usa que massa é igual a Kate.
Quem é o K? É 1 sobre a constante de falha. Quem é o E? É o equivalente grama, que é a massa molar sobre o módulo da carga. Ó, o cachorro roncando. Vezes a corrente, vezes o tempo. Então, vamos substituir? Então, massa é igual. Ei, cachorro, acorda aí um pouquinho. Acordou. Massa é igual a 1 sobre constante de Faraday. 96.500. Certo? Vezes o equivalente massa molar de quem ele quer? Do zinco, não é isso? A massa molar do zinco, se olhar na tabela periódica, vai dar 64,5. Sobre... essa massa eu olhei na tabela periódica que tinha na prova, tá, gente? 64, ele não arredondou, usou 64,5. Sobre a carga dele, do zinco, não é zinco mais 2? Vezes a corrente, que é... Cadê? Vezes a corrente, 2. Vezes o tempo em segundos, certo? Só que aqui ele deu 32 minutos. 32, aí ficaria 32 vezes 60 mais 10. Eu já fiz isso aqui, deu 1930. Então, fazendo aqui, eu vou achar uma massa de zinco depositada de 1,308 gramas, certo? E lá ele diz quanto? 0,83, errado. Então, ficou 4, 1 e 4. Então, tá aqui. 1 e 4. Certo? Mas, às vezes, nem precisava você fazer, porque você já ia anulando as outras alternativas, não é? Porque, olha, 1 estava certa, então, você ficava aqui, as 3. A 2 estava errada, não tem nenhuma que tem 2, vamos ver aqui. A 3 está errada, então, não pode ser essa. Certo? A 4 tá certa. Aí você já achou. Aí não precisava nem fazer o outro. Mas aqui nossa intenção é outra. Tá bom, gente? Então é isso daí. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula, nós resolveremos a prova de 2021. Fiquem com Deus e até a próxima.